crianças! Boa noite! Olha, hoje eu vou fazer a contação de história para você. Mas primeiro, vamos fazendo um 3, aquele silêncio assim, ó. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Isso aí, que aí você consegue me ouvir. Nós iremos contar uma história de um homem muito importante na Bíblia. E esse homem, ele se chama José. A Bíblia fala que José, ele era filho de Jacó, que era irmão de Esaú. Lembra que eles eram gêmeos? Filho de quem? De Isaac e de Rebeca. Nós ouvimos essa história ano passado, hein, criança? E a história conta que Jacó, assim como seu pai, ele morava em uma cidade chamada Canaã. Então ele seguiu os passos do pai dele e morou na cidade de Canaã. E a história também conta que José, ele era o filho mais importante da vida de Jacó. Eu acho que é porque Jacó, ele foi pai tão velhinho que a Bíblia fala que ele amava tanto a José e amava muito, muito mais do que os outros filhos. E, infelizmente, os irmãos de José ficavam com o quê? Com inveja de José. E para piorar essa situação, olha o que foi que aconteceu. Ó, um dia, José saiu para o campo para cuidar das ovelhinhas do seu pai, como ele fazia todos os dias. E ao voltar, junto com seus irmãos, Jacó fala: José, meu filho, venha cá, que eu tenho um presente muito especial para você. E Jacó foi lá, ó, e deu uma túnica maravilhosa de presente para José. José, quando colocou aquela túnica, ele ficou todo lindo. Olha como é que era a túnica, crianças, ó, de manga comprida, todo elegante. Vocês estão vendo só? E aí, sabe o que aconteceu? Os irmãos de José ficaram com mais inveja dele ainda. Olha isso. Muita inveja. Quem sabe me dizer aqui o que é inveja? Isso aí, inveja é você querer ter aquilo que não é seu. E foi esse sentimento muito ruim que ficou onde? No coração dos irmãos de quem? De José. E aí um dia, Jacó falou assim, ó. E aí um dia José, ele chamou os seus irmãos, falou assim: irmãos, eu tive um sonho com vocês. Presta atenção no que era esse sonho. José disse que sonhou com feixes de trigo. E que nesse sonho, os feixes de José ficavam em pé, enquanto dos seus irmãos se curvavam diante de José. Sabe o que significa isso, criança? Isso aqui se curvar diante de alguém, a gente só faz mediante uma pessoa muito importante. Pode ser um rei, uma autoridade. A gente chega diante dessa pessoa e o que? Se curva. E José, ele teve esse sonho aqui. Sabe o que os irmãos de José fizeram quando soube desse sonho? Falaram para José: quer dizer agora que nós iremos se curvar diante de ti e que você vai ser rei e vai mandar em nós? Claro que não! Isso nunca irá acontecer. E aí um dia, Jacó, ele chamou José e falou assim: José, vá até o deserto e veja se os seus irmãos estão precisando de alguma coisa. E assim fez José. Antes de chegar perto dos seus irmãos, a Bíblia fala que quando eles avistaram José, eles já começaram a fazer planos muito ruins de tirar a vida de José. E eles começaram a falar: e se nós pegássemos José, jogávamos eles dentro de um poço, sem água, sem nada, para ele se machucar, e a gente chega em casa e conta para os nosso pai que José foi comido por um animal muito selvagem no meio do caminho. E assim eles fizeram. A Bíblia fala que eles tiraram a túnica de José, jogaram no chão e jogaram José dentro do poço vazio. Na mesma hora, a história conta que passou uma caravana de homens que eram comerciantes do Egito.
E eles tiveram outra ideia de vender José por 20 barras de prata. E assim eles fizeram. Os negociadores aceitaram José, e compraram José por 20 barras de prata. E assim José foi vendido para se tornar escravo do Egito. Mas e agora? A história não acabou? Eles tinham que dar uma desculpa para o pai. E assim eles tiveram uma ideia de pegarem um carneirinho, matarem o carneirinho e com o sangue do carneiro sujar a túnica de José, cheia de sangue, para enganar o seu pai. Chegando em casa, um dos irmãos falaram: pai, você não sabe o que foi que aconteceu? Nós achamos a túnica de José cheia de sangue. Com certeza um animal selvagem veio e comeu José. E aí, essa história terminou muito triste para Jacó, porque a Bíblia fala que ele se vestiu de preto em sinal de luto e chorava todos os dias, porque ele não encontrava nenhum motivo para sorrir com a perda do seu filho preferido. E agora, queria que você prestasse atenção no nosso teatro, para você vai entender tudinho a história que eu acabei de contar, tá bom?